Olá, eu sou Viviane Cesarino e começa agora o programa Inclusive. Eu não sei se você ainda está no colégio ou na faculdade, de repente já é um profissional. Mas eu imagino que em alguma época da vida você precisou resolver um problema de física. Física mesmo, mecânica, campo magnético, velocidade. Eu sempre tive muito medo de tudo isso, viu? Mas o nosso entrevistado de hoje tirou de letra e desenvolveu sozinho um método para ensinar esta matéria de uma forma lúdica. Éder Camargo é professor da Unesp, fez mestrado, doutorado e pós-doutorado nesta área. E por que ele é o convidado de um programa que fala de inclusão social? Porque ele não enxerga. Professor, muito obrigada por ter vindo até aqui ao nosso programa Inclusive. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando de educação, falando da física. Uma disciplina aí que, ao contrário do que muita gente pensa, ela é muito bonita. Ela não é um bicho de 7 cabeças, professor? Olha, eu digo para os meus alunos que ela não é um bicho de 7 cabeças, ela é um bicho de 6 cabeças. Então, por quê? Não, a física ela tem sua complexidade, mas como todas as disciplinas têm, história, língua portuguesa, como todo conhecimento sistematizado que é ensinado na escola, tem a sua dificuldade. Mas a grande questão que gera grandes dificuldades no ensino de física é que os significados da física, eles estão distantes dos alunos. Geralmente, aquilo que assusta as pessoas, aquilo que faz as pessoas sentirem medo, correrem da área da física, é porque os significados físicos, aquilo que significa a força, a massa, a velocidade, aquilo que significa o que é a luz, o que é o calor, o que é a temperatura, essas questões não são discutidas, essas questões são deixadas de lado. E os alunos são envolvidos no emaranhado de fórmulas, muitas vezes, aí sim, sem significado. Desesperadoras, que a gente tem que decorar, é verdade. Com o quê? Com a finalidade de, muitas vezes, um vestibular, que é algo da vida das pessoas, mas muitas vezes torna o aprendizado de física algo sem significado. É o que aconteceu comigo, que acho que entrei na faculdade e até hoje eu não sei física. Agora eu queria que o senhor contasse para a gente como é que o senhor desenvolveu esse método que facilita então a vida dessas novas gerações para uma matéria que não é então esse bicho de 7 cabeças, é de 6. Olha, essas maquetes que eu trouxe aqui, que faz parte aí que você está chamando de método, na verdade, elas são construídas lá em Ilha Solteira, que eu sou professor da Unesp de Ilha Solteira, com a colaboração dos meus alunos de licenciatura e com a colaboração do técnico de laboratório, a gente faz isso em parceria. Na verdade, esse material ele é resultado da disciplina que eu tenho lá sobre ensino de física e inclusão, onde eu desafio alunos de licenciatura a construírem materiais multissensoriais. Materiais multissensoriais são aqueles que apresentam o fenômeno ou a representação do fenômeno por meio de pelo menos 2 canais de percepção. E o objetivo disso é fazer com que a pessoa que enxerga possa perceber o fenômeno ou a representação do fenômeno por meio de pelo menos 2 canais de representação e a pessoa com deficiência visual entre nesse processo de ensino, uma vez que ele não consegue ver, mas como o material tem 2 canais pelo menos, ele passa a ter uma oportunidade de observar o material. Então, até corrigindo uma questão que você falou, eu devo também muito aos meus alunos que me ajudam a construir esses materiais e a pensarem esses materiais e implementarem esses materiais. Então, são canais de comunicação, meios de aprendizagem. Veja só, a aprendizagem é um fenômeno que acontece na nossa cognição, é um fenômeno mental, mas que depende da observação. Quer dizer, nós não aprendemos pela observação pura, nós aprendemos por um processo de reflexão, de pensamento, mas que depende da observação. Se você tem um aluno com deficiência visual, um aluno com baixa visão ou cego na sala de aula, se ele não tem acesso à informação, ele não passa pelo processo de aprendizagem, porque ele não consegue pensar sobre aquilo que está sendo discutido. Esse é o maior problema do cego nos processos de ensino, ele não tem acesso. Ele fica isolado aí, então, professor, de repente? O cego, em geral, a pesquisa de pós-doutorado que eu fiz mostrou que mais de 90% das dificuldades de uma pessoa cega em sala de aula deve-se ao fato de ele participar de um processo de comunicação audiovisual. É aquele que a comunicação é passada por meio de uma linguagem auditiva e visual simultânea.
Linguagem do tipo assim, isto mais isso é igual a isso. Notem as características desse gráfico. Coloca lá na lousa e Isso. Aí ele não O vai nome disso é participar. DEICS, é uma estrutura linguística chamada DEICS. O aluno com deficiência visual, nesse tipo de aula, ele é semelhante a um sujeito de língua desconhecida, de um sujeito... Um estrangeiro. Um estrangeiro. Eu chamei essa condição de estrangeiro. Agora, quando você cria o canal de comunicação por processo de audiodescrição, que é uma comunicação mais adequada, e criando maquetes tátil-visuais, como são essas... Coloridas. As cores, no caso, elas são adequadas para os alunos que enxergam. Porque esse material, ele não é construído somente para o aluno cego. É para os dois. São para os dois. Esse não é um material que é um material especial para o aluno cego. Não, esse é um material que cria canal de comunicação entre professor e aluno cego, professor e aluno vidente, aluno cego e aluno vidente. Quer dizer, um aluno com deficiência visual que trabalhe em aulas com materiais como esses, ele participa do processo de ensino. Agora, professor, mostra pra gente, vamos começar com esse aqui das ondas. Por exemplo, esse... O que ele quer dizer? Ó, se tivesse na lousa essa equação, eu já tinha saído correndo. Por exemplo, veja como a física é interessante. Eu tenho certeza que as pessoas têm curiosidade de saber o que é a luz. Por exemplo, o que é a luz? Se nós pudéssemos perceber a luz, ver a luz na sua estrutura representacional, ela seria algo desse tipo, uma onda eletromagnética. Existe um modelo, na verdade, essa é uma onda eletromagnética. É uma onda eletromagnética. Aqui nós temos a representação do campo elétrico no plano vertical e a representação do campo magnético no plano horizontal. Na verdade, existe um modelo na física que diz que a onda é algo desse tipo, que diz que a luz é algo... A luz, o calor, a radiação, como as frequências de rádio... Quer dizer... São dessa natureza. O que, por exemplo, o que diferencia a luz visível da onda de rádio é o comprimento de onda, a distância entre isso aqui. Por exemplo, uma luz tem um comprimento de onda menor do que uma frequência de rádio. Isso não é visível pelo olho, né? O modelo diz isso, né? Então, e veja, a gente pode encostar aqui, pegar e sentir essa curva. Inclusive, você pode, e o interessante aqui é o seguinte, para o aluno que enxerga, quando ele faz a observação desse material com o tato, ele vai construir uma representação mais significativa do que se ele só observasse visualmente, por exemplo, uma figura desse material. Professor, a curiosidade, ela também influencia, porque assim, quando chega uma maquete, eu imagino, quando a aula... ela é ilustrada com uma maquete, todo mundo que enxerga ou que não enxerga deve ficar muito mais curioso, né? Para encostar, para tentar entender o que significam essas cores. Essa coisa de aguçar também a percepção dos alunos, isso faz diferença na sala de aula? Essa sua pergunta é muito importante. A curiosidade é algo central para a aprendizagem, porque a aprendizagem é uma atividade intencional por parte do aprendiz. O professor ele deve preparar os melhores materiais, a melhor aula, organizar a sua estrutura de comunicação, mas quem realiza a aprendizagem é o aprendiz, é o aluno. Isso depende da intenção, e a intenção está ligada com a curiosidade, com a motivação. E esse tipo de material, como você falou, as pessoas têm vontade de pôr a mão, de tocar, de saber o que é. Essa é uma vantagem muito importante dos materiais tátil-visuais. Agora, vamos mostrar essa aqui do futebol. Essa aqui tem... Aqui, passar as bolas pra cá. Essa maquete representa o lançamento oblíquo. Por exemplo, quando um jogador dá um chute numa bola. Veja que nós temos aqui, primeira coisa, né? Quando se chuta uma bola para frente ou se joga uma pedra, se faz um lançamento, a trajetória descrita é uma parábola. Uma parábola, né? Descrita pela equação do segundo grau, aquilo que você ficava falando. Você falou que tinha medo, você pode passar a bola? Eu ainda tenho medo. Então, uma equação do segundo grau é uma parábola desse tipo. Ela descreve essa curva. E uma coisa muito importante que mostra essa maquete. Para o mesmo lançamento, quer dizer, para a mesma distância horizontal, nós temos dois ângulos possíveis. Um ângulo menor e um ângulo maior. Existem equações que descrevem isso, né, equações matemáticas que descrevem isso, e a maquete está mostrando isso. Né? Primeiro, que o lançamento é descrito por uma curva chamada parábola, e que para o mesmo alcance horizontal, para atingir a mesma distância, nós temos dois ângulos possíveis, os ângulos complementares, né?
Quer dizer, isso aqui o aluno também pode pegar a bolinha e fazer com fazer ele mesmo, esse chute, essa curva. Para o aluno com deficiência visual, isso é muito importante, porque se o aluno é cego, por exemplo, ele tem dificuldade em observar qual seria a trajetória de uma bola lançada. Ele por não ter a visão... Ele consegue chutar, mas ele não consegue... Ele pode se perguntar, o que aconteceu com a bola quando eu chutei essa bola? Ele sabe que a bola saiu do pé e foi para lá porque ele escutou quando ela pingou. Aqui, acompanhando a bola, ele percebe qual é esta curva que a bola descreve. Qual o efeito que o chute vai ter, que bacana. Agora tem mais uma aqui, que é a da dispersão da luz. Essa é linda, hein? Vamos passar aqui para frente. Aliás, eu quero agradecer, quem me ajudou a fazer essas maquetes foi o Mário Júnior, o jovem que trabalha lá no laboratório de física, sempre me apoia muito. Isso aqui mostra dois fenômenos, a dispersão e a refração da luz. A luz branca ela é formada pela sobreposição de todas as cores. Esse lado aqui da maquete mostra isso, né? Então, os 7 barbantes entrelaçados mostram a luz branca. A luz do sol, por exemplo. Quando a luz encontra o prisma, por exemplo, o prisma é formado por vidro, né? O prisma. Ela sofre a refração, cada cor ela sofre um desvio diferente. O vermelho desvia menos do que o violeta. E no meio temos o laranjado, o amarelo, o verde, o azul anil e o violeta. Esta abertura chama-se dispersão da luz. E é isso que explica o surgimento, por exemplo, do fenômeno do arco-íris. Do arco-íris, olha só. Uma coisa importante aqui também, que vejam que eu sou um professor com deficiência visual. Com um material desse tipo, eu tenho muita facilidade de explicar o conceito. Então, isso serve também, um passinho um pouco mais adiante, para professores com deficiência visual que se interessem em ser professores de ciência, por exemplo. Porque deve ter muitos que querem e, de repente, não sabem como, professor. Eu acredito que tem muitas pessoas com deficiência visual que gostariam de estudar física, de estudar ciência, mas fogem justamente por causa disso, porque as representações como essas, elas em geral são feitas em papel. E outras questões também que afastam essas pessoas, né? A pesquisa em ensino de ciências deve aproximar essas pessoas, porque o sujeito cego, ele tem todo o potencial de aprender física, de aprender matemática e de ser professor. Agora, professor, eu queria saber se o senhor já esteve numa sala de aula em que crianças que enxergam e não enxergam se misturaram aqui a essas maquetes e o senhor conseguiu perceber a reação delas? Já ficou junto, assim, para perceber, ouvir o que elas comentam? Sim, sim. Eu, como professor, eu lecionei por 8 anos no ensino médio. Infelizmente, eu nunca tive a oportunidade de ter um aluno com deficiência visual na minha sala. Na minha pesquisa de pós-doutorado, que eu realizei com a supervisão do professor Roberto Nardi, da Unesp de Bauru, nós acompanhamos uma sala de aula que tinha 35 alunos videntes, que são os alunos que enxergam, e 2 alunos cegos. Nós acompanhamos essa sala e nós vimos a aprendizagem desses alunos, porque esse material e a metodologia que a gente trabalha foi aplicada. E a aprendizagem foi bastante significativa. Além da aprendizagem, nós também pudemos entender as dificuldades de ensino nesse processo todo, né? E um dado muito interessante, que os 2 alunos com deficiência visual que faziam parte dessa sala de aula, hoje eles estão completamente inseridos. Um está fazendo ciências da computação, veja que uma disciplina da área de exatas, né? E uma outra menina é professora de música. E o sentido de ensino, com a utilização dessas maquetes e com linguagem adequada, de física, foi muito significativo. E são maquetes feitas de isopor, né? Aqui tem isopor, tem cartolina, tem... É material que não fica caro, de repente, para o professor usar na sala de aula, olha, né, professor, se ele quiser. No caso, essas maquetes, a gente construiu lá com um certo tempo, aqui é madeira, etc., elas têm até uma certa sofisticação, eu entendo e reconheço isso. Mas não existe a necessidade de que elas sejam... De ser exatamente assim. Você constrói essas maquetes com arame, com barbante, com bolinha, com isopor, com taxinha, com coisas muito simples. Você constrói essas maquetes. Hoje em dia, o professor do ensino regular que está recebendo o aluno com deficiência visual nas suas aulas, existe a estrutura do professor da sala de recurso. E, em parceria, esses professores, com o planejamento bem feito, eles podem trabalhar a construção desses materiais e de outras disciplinas também, como biologia, como química. Por exemplo, daqui 2 semanas o professor precisa trabalhar um conteúdo sobre lançamento oblíquo. Ele
ele comunica-se com o professor de sala de recurso e diz: eu preciso de uma parábola, eu preciso que você construa a representação de uma parábola numa cartolina. O professor constrói e entrega ao docente de sala comum, que vai trabalhar com os 2 alunos incluídos na sala de aula. É uma verdadeira aula de inclusão, então. Professor, eu vou chamar um rápido intervalo e daqui a pouquinho, então, a gente vai ver, na volta desse intervalo, um vídeo feito muito bacana, que eu já assisti, muito emocionante, sobre a vida do professor. O Inclusive volta já, sai daí. De volta com o programa Inclusive, e agora a gente vai assistir um vídeo feito sobre a vida do professor, sobre a infância dele, que conta toda essa história de uma forma bem emocionante. Vamos assistir. Menino, você tem potencial. Essa história começou com essas palavras há 25 anos, ditas pelo meu professor de física, seu Edevar. Olha isso. Seno de x vezes cosseno de x vezes tangente de x vezes cotangente de x vezes secante de x vezes cossecante de x. Essa é uma conta relativamente simples para mim hoje, mas lá atrás, para um adolescente, era um bicho de 7 cabeças. E quem descobriu que o resultado era 1 não foram os caras mais inteligentes da sala. Foi aquele aluno lá do fundo, cabisbaixo, que não podia enxergar. O professor não acreditava naquilo. Em 92 eu comecei o curso de licenciatura em Física na faculdade. No começo do curso, os outros alunos fizeram uma espécie de rodízio para me ajudar a estudar. Mas assim que saíram as primeiras notas, os meus colegas passaram a brigar para estudar comigo. Entre os 20 alunos que começaram o curso, eu fui um dos 2 que se formaram. E aí finalmente eu fui fazer o que eu queria, ensinar. Descobri que a sala de aula é uma terapia. Queria sair dela nunca mais. A física, a matemática, me abriu essa oportunidade de me inserir na categoria pessoa, né? De poder trabalhar, de poder me inserir na vida social. Me tornei professor, mas continuei sendo aluno. Fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado. 17 anos de trabalho foram para o papel nos 3 livros que escrevi. E para a sala de aula, onde eu ensino professores e alunos, inclusive aqueles que, como eu, têm alguma deficiência visual. Meu nome é Éder Pires de Camargo e eu sou docente universitário. Quem ia imaginar que o menino cabisbaixo no fundo da sala poderia chegar tão longe? Muito bonito, né, professor? É emocionante essa história. Ela conta aí, faz um resumo da minha vida em 2 minutos. E eu gosto dessa parte. A física e a matemática abriram essa oportunidade de me inserir na categoria pessoa. O senhor acha que, às vezes, a gente é que não enxerga esse deficiente visual, essa criança que não vê dentro da sala de aula? Eu vou te contar uma coisa. O ano de 1981 foi o ano internacional da pessoa deficiente pela Unesco, se não me engano. E pela primeira vez, nos documentos oficiais no mundo, se escreveu pessoa deficiente. Antes, as nomenclaturas eram os deficientes, os excepcionais, os inválidos, os inaptos. Eram assim as nomenclaturas. A partir de 1981, com esse ano, pela primeira vez, disse-se pessoa. Então, o grande desafio e o grande sonho, na verdade, a grande luta é essa. É que as pessoas com deficiência, elas querem ser reconhecidas como pessoas, viverem como pessoas, sonharem como pessoas, trabalharem como pessoas, sofrerem como pessoas. Tudo isso que qualquer pessoa faz. E a física, a matemática, como eu falei, né, que assusta tanta gente, quando eu vejo esses problemas de física ou de matemática, trigonometria, estas coisas que assustam muita gente, seno, graças cosseno. Seno, cosseno, tangente. Estas funções trigonométricas que assustam tanta gente, graças ao meu professor Edevar Moreto, da cidade de Lençóis Paulista, de onde eu sou cidadão e nasci, foram estas coisas que me recuperaram dentro da escola. Foram estas coisas, que muitas vezes são ditas assim: isso não tem nada a ver com o nosso dia a dia, onde eu vou usar seno e cosseno no meu dia a dia? Muitas vezes a educação, aquilo que a gente aprende na sala de aula, não tem
a ver diretamente, mas isso te abre possibilidades para o futuro. Para a vida inteira. Para a vida inteira. Essas são linguagens que você precisa se apropriar. Agora, no meu caso, foi o que me resgatou enquanto ser humano. Foi a matemática, foi a química, foi a física, foi esse tipo de linguagem pela qual eu me apaixonei e da qual eu nunca mais abandonei. É interessante o senhor falar sobre essa questão do jeito que a gente chama, né, de chamar de pessoa, porque eu mesma fiquei em dúvida quando eu estava escrevendo esse texto de abertura se eu dizia que o senhor é deficiente visual, cego ou que o senhor não enxerga. Existe diferença, professor? Olha, a nomenclatura correta, mais utilizada, é pessoa com deficiência visual. O verbo ter, ele é preferencial ao verbo ser. É preferível você dizer aquela pessoa tem deficiência visual, ao invés de dizer aquela pessoa é deficiente visual. Num sentido mais amplo, é preferível dizer aquela pessoa tem deficiência, e aí você especifica deficiência visual, deficiência física, etc, etc, do que dizer aquela pessoa é. O verbo ser, ele dá um sentido de que a totalidade da pessoa. E agora, a deficiência visual, ela se divide em cegueira e baixa visão, né? Existem os cegos, que são aquelas pessoas que têm a acuidade visual menor do que 5%, e as pessoas com baixa visão, que têm visão entre 5% e 30%. Aí você dizer que aquela pessoa é cega, não é inadequado, isso também é aceito. Agora, o verbo ter é preferível ao ser. Bom, eu vou insistir ainda naquela pergunta que eu fiz para o senhor anteriormente. O senhor acha que é uma questão nossa, de repente, de não enxergar, não saber como enxergar esse tipo de jeito de chamar, ou de repente o que está se passando na cabeça daquela criança que está vendo todo mundo, percebendo todo mundo brincando ali, não está participando, ou não consegue participar da aula? É a gente que de repente não sabe ainda incluir da maneira correta? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Nós vivemos por muito tempo, a sociedade em geral vem interpretando a questão da deficiência de muitas maneiras, né? Por exemplo, da forma mística, né? O misticismo sobre a deficiência, ou então a forma biológica sobre a deficiência, ou então um ponto de vista biológico, ou então um ponto de vista científico sobre a deficiência, que são classificações sobre a deficiência. Culturalmente, do ponto de vista social, nós vivemos numa sociedade que interpreta ainda a pessoa com deficiência de um ponto de vista místico, que é aquela pessoa que tem ou facilidades para fazer coisas muito difíceis ou dificuldades para fazer coisas muito fáceis. Por exemplo, então é comum atribuir ao cego um sexto sentido. Olha, uma percepção ali, um sexto sentido. Olha, ele é cego, mas canta bem. Ele é cego, mas é muito inteligente. E também, aí o contrário. A surpresa quando se percebe que, por exemplo, um cego é capaz de fazer uma comida. Nossa, mas ele é cego e consegue cozinhar. Ela é cega, mas ela consegue encontrar o prato no armário da casa dela. As pessoas se surpreendem. Então, são comentários desnecessários. Veja bem, respondendo a sua pergunta, culturalmente, socialmente ainda, a interpretação sobre a deficiência ela é feita a partir do ponto de vista místico. Isso é cultural. Então é por isso que essa interpretação é feita. E é por isso que a inclusão é muito importante. As pessoas com deficiência, elas precisam conviver junto com as pessoas sem deficiência para que todos se conheçam. O ponto de vista místico, ele será superado a partir do conhecimento. Então, que a gente não reproduza esse tipo de comentário e esse tipo de atitude, né? A partir do momento que a gente conhece que isso é inadequado, a gente deve evitar, inclusive nas nossas nomenclaturas. Agora, professor, vamos falar aqui rapidinho desse livro que o senhor trouxe para mim. Esse é Os Saberes Docentes para a Inclusão do Aluno com Deficiência Visual em Aulas de Física. Esse é um dos, né? Esse é meu terceiro livro. Esse é meu terceiro livro, publicado pela editora da Unesp. E ele retrata a pesquisa de pós-doutorado que eu realizei entre os anos de 2005 até 2010. Ele traz aí toda a experiência quando eu analisei aulas de física, naquela sala de aula que eu disse que tinha 35 alunos videntes e 2 alunos cegos. Eu aponto aí um conjunto de saberes para que o professor conduza adequadamente a aula de física em ambiente que contém aluno com e sem deficiência visual. Essa questão do senhor falar bastante do professor na sala de aula, assim como a gente tem essas dúvidas de nomenclatura ou de atitude, ou às vezes faz esses comentários, às vezes até sem maldade, porque nem pensamos para fazer,
a postura do professor, que a vida já não é muito fácil, né? Que tem, às vezes, uma dificuldade, uma sala enorme, às vezes crianças muito diferentes, essa questão da remuneração, que já não é fácil por si só. De repente, professor, quando entra um material assim na sala de aula, é uma facilidade nítida também para ele, ou ele precisa aprender uma pedagogia nova, aprender a trabalhar de uma maneira diferente? Essa pergunta é muito boa. Eu venho percebendo que quando a gente... tem uma tendência interessante de um projeto que eu venho conduzindo, que quando a gente aproxima esse material do professor, vamos dizer assim, o professor que está no dia a dia, existe uma tendência de uma certa rejeição. Por parte do profissional? Existe uma certa rejeição no sentido de se manter um procedimento tradicional. E o professor, para ensinar física hoje, ele tem a apostila, um livro, a lousa e as fórmulas. Ainda está desse jeito, professor? É uma cultura de videntes, porque a física não é uma ciência visual. Eu mostro no livro que uma grande quantidade dos significados, dos conceitos, dos fenômenos da física não são visuais. Ocorre que eles são transformados por uma linguagem visual, porque a maioria das pessoas são videntes. Mas se você vai investigar a estrutura conceitual dos fenômenos e dos conceitos da física, você observa que, do ponto de vista ontológico, ou seja, da estrutura desses significados, eles não são visuais. Eles não são, eles são tornados visuais. Então, se o professor, mesmo que use ainda as apostilas e os livros, e mesmo que tenha um pouquinho de resistência ao novo, como o senhor estava me explicando, abrir esse leque de possibilidades, imagina quantos novos professores como o senhor podem aparecer, hein? Porque o senhor contou ali no vídeo que, como é que chamava o professor que falou? Edevar Menino, Moreto. você tem potencial. Edevar Moreto. Isso nunca esqueceu. Edevar Moreto é um grande amigo que eu tenho na minha cidade. No final do ano estive na casa dele, a gente tomou Coca-Cola. Eu ia perguntar agora, como é que ele está? Ele sabe desse monte de novidade? Ele sabe que o senhor pegou a física pela mão e seguiu o rumo assim? Sabe, ele se aposentou e hoje ele vive bem lá, aposentado, e eu estou sempre em contato com ele, sempre quando posso. Quer dizer, um professor, numa frase, ele abriu um horizonte, né, na vida do senhor, que o senhor não tinha, que era aquele menino que sentava no fundo, um menino ali às vezes inseguro, que esse então professor de hoje possa ouvir isso, né? E o senhor Edevar mudou a minha vida. E pensar que uma frase dele, né, professor, pode mudar a vida de tantas outras crianças. O senhor Edevar Moreto chegou na sala de aula, olhou para o fundo da sala e me viu lá, cabisbaixo, e perguntou para os meninos da frente: o que tem aquele menino? Eles disseram: ele não enxerga, seu Edevar. Precisamos ajudá-lo. Foi no fundo da sala, me pegou pela mão e me levou lá na frente. E começou a me ensinar. E o seu Edevar, por meio da matemática, por meio da física... Ele ensinava física e matemática? Primeiro foi matemática. Ele foi substituir uma professora que se afastou por causa das eleições. Então ele entrou na matemática. No outro ano ele foi dar aula de química e depois foi dar aula de física. Mas como ele era professor de física, então eu quis fazer a Universidade de Física. Eu também tinha aula com outro professor chamado Seu Guerino, que era um professor que todo mundo dizia assim: nossa, com o Seu Guerino ninguém consegue entender nada. E era um desafio para mim. Depois eu comecei a ir bem nas aulas do Seu Guerino e também falei: um dia eu quero ser que nem o Seu Guerino também, saber resolver esses problemas difíceis, né? Então, o seu Edevar e o seu Guerino são dois grandes professores. O seu Guerino são dois queridos, transformaram a vida do senhor. E você sabe que depois eu dei aula para o filho do seu Guerino, quando eu me tornei professor. Olha como o mundo dá voltas, né, professor? Dei aula para o filho do seu Vinícius, dei aula para o filho dele. Professor, a gente está chegando no finzinho do nosso programa. Eu queria saber se o senhor tem uma mensagem, um recado para deixar para as pessoas que estão ouvindo a gente, que assistiram ao vídeo, que não gostam de física. Olha, eu gostaria de dizer para quem está me assistindo agora que você acredite na educação, acredite no ser humano. A física é uma coisa difícil, a matemática é uma coisa difícil, mas você pode aprender. E a física é uma coisa muito interessante. É uma coisa que pode abrir os horizontes para você entender muitos fenômenos do mundo. É muito interessante. Dê ouvidos para a física, faça como eu fiz, tá certo?
Vou pensar melhor, hein? Dê ouvidos para física. Você não quer começar? Melhor. A gente pode começar a estudar. Eu só lembro daqueles exercícios, assim, um trem sai de um ponto, o outro de outro, que velocidade que eles vão se encontrar, ai meu Deus. Que posição? Né? Que posição que eles vão se encontrar. S1 igual S2 e pronto, aí você já acha... Professor, muito obrigada pela presença, por ter vindo do interior até aqui em São Paulo para dar entrevista para a gente. Parabéns pela história de sucesso, viu? Que o senhor tenha muita coragem aí para fazer muito mais maquete, ensinar muito mais física, facinho. Eu queria agradecer e dizer que eu espero estar lançando meu livro novo em breve. E esse livro tem uma característica, eu quero ver se eu consigo distribuir ele de graça para os professores de física do estado. Vai ter muita maquete nesse livro. E mandar um abração para o professor Guerino, né? Um abraço para o Guerino e para o Edevar Moreira, também Lençóis Paulista. Eu já virei fã deles. Aí, Lençóis obrigada. Paulista, um abraço. Bom, é isso. Inclusive, fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.